aí, pessoal, tudo legal com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a aula número 138 do sexto ano. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Que bom que você está aqui para nos auxiliar. Então, pessoal, aqueles recadinhos bem importantes, né? Acesse o Google Classroom, realize as atividades, participe. Quem não tem acesso, lembre-se de ir até o seu colégio, retirar as atividades impressas. E aqueles público que consegue, né, participar do Meet, por favor, participe das videoaulas com os seus professores. É muito interessante, muito bacana, beleza? Dito isso, vamos aos nossos objetivos da aula de hoje. Acompanhe aqui comigo. Vamos planejar aqui a produção de um texto, de um causo especificamente, tá? Produzir um causo para contar aos nossos familiares, tá? Então, nós vamos contar, desta vez, não para os nossos colegas de escola, porque não temos, né, aulas presenciais. Então, você vai contar para os seus familiares, certo? E os conteúdos, gênero discursivo causo e também produção de texto, beleza? Combinado? Vamos ver o que vem por aí? Vamos relembrar um pouquinho, então? O que são causos, pessoal? Vocês lembram? Nós tivemos várias aulas falando sobre esse gênero textual. É uma história bem interessante, bem legal, tem fatos pitorescos, engraçados, certo? Vamos acompanhar aqui detalhadamente o que é um causo? Olha lá, os causos, então, eles são histórias da tradição oral, então eles surgem na oralidade, na fala, tá? São contadas geralmente em uma linguagem espontânea, que registra o jeito de falar típico de determinada região ou localidade. Envolvem fatos pitorescos, como eu disse anteriormente, que são fatos inusitados, curiosos, surpreendentes. Eles podem ser reais, fictícios ou os dois ao mesmo tempo. Pode ter parte real e uma parte fictícia, inventada, certo? Continuando aqui, é um gênero da ordem do narrar, então é um texto narrativo. Faz parte da cultura popular, então, costumes, né? Apresenta poucos personagens, bem importante, 2, 3 pessoas, né? Não muita gente. É um gênero essencialmente oral, que evoluiu para a forma escrita também. É bem legal, perceba isso. É narrado com maior frequência sempre em terceira pessoa, quando o narrador conta de fora, então ele não participa como personagem. Combina a linguagem formal com a linguagem informal. A maioria dos causos ela tem como espaço o interior, então geralmente são cidades pequenas, cidades do interior, né? Por exemplo, cidades da região Nordeste, da região Norte, Minas Gerais, às vezes interior de São Paulo. Então é bem frequente esse gênero textual nessas regiões, certo? E agora, pessoal, quero fazer um convite para nós planejarmos o nosso gênero textual causo. Olha lá os nossos bonequinhos ali, ó. Vamos planejar nosso texto? Vamos, né? Então, vamos estar dispostos a planejar um bom texto, um ótimo texto. Espero que você aí esteja preparado. Pegue lá a sua caneta, o seu caderno e faça algumas anotações bem importantes para a nossa produção do gênero causo, beleza? Então, vamos seguir aqui? Olha lá, vamos ficar animados e vamos contar um bom causo lá para os nossos familiares, beleza? Para escrever o causo, o que nós precisamos, pessoal? Olha lá, definir qual é o nosso público. Quem vai ser o nosso público leitor? Quem vai ler? São familiares, nesse caso, que eu falei para vocês, são os nossos amigos, talvez próximos, sem aglomeração, tá, pessoal? Qual linguagem eu devo empregar? Que linguagem é? Uma linguagem mais informal, marcas da oralidade, ênfase em representação de variedades regionais, certo? Então, lembre de colocar isso lá. E os personagens também, nós temos que pensar como que eles vão se comportar dentro do nosso causo, tranquilo? Também nós temos que pensar na estrutura que o nosso gênero textual vai ter, certo? Ele vai ser organizado sempre em parágrafos, certo? Estruturado com começo, meio e fim. Então, tem que ter uma sequência. Não pode ser sem pé nem cabeça. Tem que ter uma sequência lógica, tá? Tem diálogos também entre os personagens. Você pode colocar travessão lá na hora de escrever, mas na hora de contar, claro que você vai fazer a leitura, a contação deste caso lá para os seus familiares. E onde esse texto vai circular? Na sua família. Ele vai circular oralmente. Você vai tentar gravar esse texto, certo? Na memória, e depois você vai contar aí aos seus familiares.
Tranquilo? Ou ainda pode divulgar isso por meio digital, lá na sua rede social. Também é uma forma de chegar nos seus amigos. Um quiz aqui, então vamos pensar aqui um pouquinho, né, no que está sendo perguntado. Preste atenção, olha lá. Qual destes elementos aqui é fundamental para a elaboração de um causo? Letra A, utilização de personagens que pronunciam as palavras totalmente em norma padrão? Será? Letra B, a presença de um fato pitoresco, engraçado? Ou C, foco narrativo totalmente em primeira pessoa? E ainda a letra D, muitos personagens. Muitos personagens? Eu lembro de ter falado que são poucos personagens. Você lembra disso? Então a letra D não é, né, pessoal? Qual será então a alternativa, pessoal? Prestar atenção? Vamos ver aqui. Letra B. Então sempre tem um fato pitoresco, um fato engraçado. É uma característica principal, eu diria, do gênero causo. Isso não pode faltar, tem que ser engraçado. Alguns causos não são engraçados, mas aí o autor foge um pouquinho dessa ideia, né? A ideia do causo é ser engraçado, tá? E o segundo quiz agora, tá? Sobre os personagens de um causo. Em geral, eles não são apresentados pelos nomes próprios, sendo representados por suas profissões ou grau de parentesco? Será? Letra B, o nome dos personagens é sempre citado? Será que sempre tem o nome do personagem lá, completinho? Todos os personagens, letra C, todos os personagens de um caos são narrados, aliás, são moradores de grandes cidades? Será que eles são moradores de grandes cidades? E a letra D, todos os personagens são caipiras. Será? Sempre? Acho que não, hein? E aí, o que você responderia aí na sua casa? Eu acho que está mais aqui para cima a resposta. O que você acha? Letra A, letra B, talvez, não sei. Vamos ver? Conferindo? Letra A. Você acertou aí? Espero que sim. Então, lembra lá? Então, nem sempre, né, nós chamamos o personagem por um nome, às vezes pela profissão, né? Então, profissão, grau de parentesco, o avô, o tio, o sobrinho, né? O lenhador, o carpinteiro e assim por diante, certo? Então, pense nisso na hora de elaborar também o seu caos. E agora vamos pensar então na produção aqui, né? Vamos produzir um caos? Então, anote aí o que você precisa. Se você não conseguir agora anotar tudo isso, preste atenção depois nos slides, tá bom? Verifique os materiais o que você vai precisar pensar na hora de elaborar. Veja aqui comigo. Você pode reproduzir uma história de algum familiar. Pensa lá numa pessoa lá da sua família que você pode contar um caos sobre ela. Pode falar sobre um amigo, né? Ou sobre algo que um amigo te contou, né? Ou ainda inventar uma. 2. Como trata-se de um caos popular, haverá palavras e expressões usadas na linguagem oral. Então, é importante que você perceba isso. 3. Vocês lembram de palavras e expressões típicas de conversas espontâneas, como eu acho que, aí aconteceu isso, né, então, viu? Então, essas palavrinhas é legal, né, colocar lá no seu texto. Elas podem ser usadas no texto na fala dos personagens, para fazer com que se aproxime, né, dessa linguagem falada, dessa linguagem oral, beleza? 4. O narrador pode relatar os gestos e as expressões faciais, então ele coloca ali, né, uma orientação por meio das interjeições, né? Então, está apavorado, por exemplo, está triste, está chateado, né, surpreso. Então, pensar, né, uma forma de colocar isso lá no nosso texto. Continuando, vamos pensar se os personagens tiverem um nome, né? Será que eles têm um nome ou eles vão ser chamados pela profissão, né? Fazendeiro, comadre, compadre, tá? 5. Não se esqueça de utilizar pontuação, bem importante, né? Pontuação no diálogo, isso não pode faltar, para representar o discurso direto, ou seja, exatamente aquilo que o personagem falou. 7. Use um rascunho para a primeira versão. Então, faça um rascunho. Depois você vai precisar melhorar o seu texto. E 8. Você pode reproduzir uma história que já ouviu de algum familiar, né, amigo também. É uma ideia que você pode utilizar. Pode modificar alguma coisa, né, adaptar para elaborar um caos.
Beleza? Então agora é a atividade, mãos à obra. Olha lá. Defina então, pessoal, o que você vai fazer daí para elaborar o seu caso. Então, pense lá, um fato pitoresco que você vai narrar, certo? É importante. Nome para os personagens, se eles vão ter um nome ou não, vão ser chamados por uma profissão. Em que local esse fato ocorrerá? Então pense, ocorreu onde? Num cemitério? Ocorreu de dia, de noite? Foi num casarão? Numa casa mal assombrada? Não sei. Algumas expressões regionais, pense lá, quais expressões você pode utilizar aí da sua cidade, pode ser, ou alguma aí que você conheça, pergunta lá para o pai, para o avô, né? E aí você vai elaborar o seu caso em um rascunho. Por que rascunho? Porque é importante, né? Temos a primeira versão para depois melhorarmos. Então, um tempo para você anotar, se não der tempo de fazer tudo agora, né? Você vai continuar na sequência, tudo bem? Então, anota essas informações e comece a elaborar o seu texto. Um tempinho já retornamos.
consultamos, pessoal. E aí, você conseguiu anotar, então, os pontos principais aí para elaborar o seu texto? Espero que sim. Olha lá, então, o que o professor colocou. Claro que vai ser uma resposta pessoal, cada um vai inventar, vai elaborar o seu próprio texto, certo? Mas o professor teve que pensar aqui num texto. Então, eu pensei num fato pitoresco. Olha lá o que o professor pensou. O primeiro dia de trabalho de um taxista do interior de Minas Gerais, após deixar a profissão de motorista de funerária. Olha que fato engraçado. Personagem 1, taxista. Personagem 2 é uma velhinha, tá? O espaço que eu defini para a narração é dentro de um táxi, então onde vai ocorrer a história. E as expressões que eu usei, algumas expressões regionais, alma penada, crende-os pai, Jesus Cristinho, uai sou. Que trem é esse? Virgem Santa, né? Então, algumas dessas expressões vão estar no meu texto. Acompanhe aqui, ó. Como ficou o caso do professor aqui, ó. Chama-se A Viagem do Medo. Um vivente azarado por demais passou por um momento de arrepiar. O fato aconteceu com um pobre taxista iniciante aqui de Minas Gerais. Preparado que estava para iniciar as corridas, recebeu uma ligação no telefone da Praça Central. Era uma pobre velhinha que precisava ir visitar seu irmão no hospital. Lá se foi o taxista, sem saber o que lhe aguardava. Olá, minha senhora, bom demais levar você pela primeira vez. Que bom, meu filho, toca adiante. Minutos depois, distraído que estava e sem perceber a velhinha lhe cutucar, o taxista começou a gritar: crende os pais, sai daqui, alma penada, ai, 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 que trem é esse? E a velhinha mais assustada ainda, sem saber o porquê dos gritos. Passados alguns minutos, o taxista se tranquilizou. A coisa ficou feia quando o taxista percebeu a nova cutucada. E então começou a gritar: Jesus Cristinho! Então a velhinha procurou acalmar o pobre taxista. O que aconteceu, filho? Parece uma alma penada me cutucou, uai. A velhinha então sorriu e percebeu o grande engano. Fui eu, só queria avisar que nós já passamos muitos quilômetros do local combinado. Virgem Santa, nunca mais me faça um trem desse, só. Até ontem eu era motorista de funerária. Então imagina o medo, né? Olha lá, né? Avaliando então o nosso texto. Então avalie lá o seu texto. O caso apresenta começo, meio e fim. O seu caso tem começo, meio e fim? É bom que tenha, né, pessoal? Você usou palavras com funções, né, de representar fala ou termos de uma variedade linguística, é bem importante que você use, né? Então, principalmente em relação à linguagem oral, certo? Você usou sinais de pontuação, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, aspas, né, que antecedem fala dos personagens, é importante. Você usou pontuação e palavras adequadas para marcar sentimento ou ações mais contundentes dos personagens? E deu um título ao seu texto? Então, lembre de dar um título também. E agora a segunda atividade, olha lá, avalie o seu texto. Então, veja que o que está na tela, anote essas informações e faça a sua avaliação. Já retornamos.
Legal, pessoal. E aí, conseguiram fazer então o que o professor pediu? Então vamos lá? Olha lá, a resposta era pessoal, né? Cada um tem que perceber lá no seu texto. Verifique então se cumpriu todos os critérios solicitados, é bem importante, tá bom? E a reescrita, pense então o que nós temos que ter na reescrita. Com base na avaliação, faça sempre aquelas modificações necessárias, tá bom? Para tornar o seu caso bem interessante. Se necessário, faça as correções na pontuação do texto e também na grafia das palavras, caso tenha uma palavra ali que não esteja de acordo. Passe o seu texto a limpo e deixe um espaço para ilustrar. É bem legal isso também. E envie ao seu professor da sua turma lá para ele avaliar o seu texto. E por fim, conte o seu caso aos seus familiares, beleza? E resumindo então o que nós vimos na aula de hoje, olha lá, nós planejamos então um texto, né, o gênero textual causo, e produzimos esse causo com o objetivo de contá-lo aos nossos familiares. Foi legal? Espero que sim. Então até a próxima.